sou a Kênia Moraes, sou mãe, pedagoga há aproximadamente 10 anos e hoje tenho trabalhado também na educação de pais. Essa semana eu vi uma imagem que me chamou bastante atenção e me fez refletir muito, e eu gostaria da mesma forma que vocês refletissem junto comigo. Deixa eu mostrar aqui. A imagem foi essa. Quando você vê essa imagem, o que você pensa a respeito dela? Bom, o que a gente vê e o que a gente pensa, né? Eu vejo uma criança apanhando, mas eu vejo que quem está batendo também tem muitas marcas, né? Muitas marcas. Então, assim, isso me levou a refletir sobre a forma que nós educamos as crianças hoje, que a maioria das pessoas educam os seus filhos, né? A maioria dos pais hoje em dia acreditam nas palmadas, usam das palmadas no momento que se deparam com uma dificuldade de comportamento, um comportamento que está ali te desafiando, e recorre à palmada. Para não falar que muitos recorrem mesmo de forma violenta, né? Eu mesmo já recorri de forma violenta à palmada, à violência emocional, às agressões. Isso me fazia muito mal. Isso me fazia muito mal. Porque quando eu começava a refletir sobre a minha ação, vinha o arrependimento, a culpa. E aí, o que acontecia comigo? Eu caía na permissividade. Permissividade até acontecer um desafio de comportamento novamente, eu estourar, entrar naquele ciclo de agressão e, enfim, um ciclo que nunca terminava, né? E aí eu comecei a refletir sobre o porquê que eu agia daquela forma. E eu nunca aprendi de outra forma. O que eu aprendi foi exatamente assim, é esse padrão de educação que é o que a maioria das pessoas conhece, que já existe há anos, né? E eu comecei a pensar sobre a forma que eu fui educada. E eu comecei a responder para mim mesmo: não, eu apanhei muito, mas graças a Deus que eu apanhei muito. Porque se eu não tivesse apanhado, eu não seria quem eu sou hoje. Graças a Deus, a minha mãe me bateu muito, porque graças a isso eu sou um adulto do bem. Me desculpe a emoção, gente, mas é porque eu já não tenho a minha mãe há alguns anos, então para mim tocar nessa parte da minha vida às vezes é um pouco difícil. Mas enfim, eu fui educada dessa forma, com palmadas, e acreditava até pouco tempo que essa seria a única solução na educação dos filhos quando a gente se depara com um desafio de comportamento da parte da criança, né? E ali, quando a criança desobedece, quando ela não faz o que a gente quer, ou quando elas faziam mesmo o contrário do que eu pedia, eu me sentia muito frustrada, né? Porque muito desapoderada, porque eu tava falando pra fazer uma coisa, a criança não tava me obedecendo, e a forma que eu usava para que eles me obedecessem era através da violência. Da mesma forma que eu aprendi, da mesma forma que foi feito comigo. E eu comecei a questionar se a minha mãe estava certa, porque eu jamais tinha ousado questionar se a minha mãe estava certa. Bom, se ela estava certa ou se ela estava errada, não cabe a mim julgar, porque eu acredito que ela fez da melhor forma que ela podia, da forma que ela sabia fazer, e eu acredito que ela deu 100% dela ali pela nossa educação, né? Isso não há como questionar. Mas trazendo para nossa realidade hoje, será que a gente pode fazer de forma diferente com os nossos filhos? Será que nós precisamos incluir, adicionar
esse tipo de frustração, né? Porque, querendo ou não, a criança entende quando ela apanha que ela não pode bater porque ela é menor, e o que vai imperar vai ser a lei do mais forte. Então, quando ela crescer, quando ela tiver sob o poder, ela provavelmente vai agir da mesma forma. Então, assim, vamos refletir sobre isso. Será que é isso mesmo que a gente quer para os filhos da gente? Uma cópia fiel do passado? Eles repetindo esse tipo de ação, criando os filhos deles também com agressão física, com agressão verbal? Será que existe alternativa a isso? Então, assim, pensando nisso, e também na forma que eu venho educando os meus filhos, porque quando eu me dei conta disso, né, dentro da educação dos meus filhos, aqui dentro de casa, e eu percebi a necessidade de uma mudança, de uma quebra de padrões, e eu comecei de fato a colocar isso em prática, em ação, e comecei a colher os frutos, né, os resultados daquilo que eu estava fazendo. Eu tive certeza do como isso pode ser bom, benéfico para a relação, porque a gente acaba criando um vínculo com os filhos da gente, e isso faz com que eles fiquem mais propensos a nos obedecer, porque ali existe amor, existe pureza, existe respeito, né? E quando existe respeito, você mesmo nas suas relações, quando você ama muito uma pessoa e quando você respeita muito essa pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa ela também te retribui da mesma forma, na mesma moeda, e com as crianças também é igual. Quando você se mantém conectado com a criança, mantém a linha do respeito mútuo entre vocês, mostra para a criança que você respeita ela também, obviamente ela vai retornar o mesmo respeito, amor, carinho com você. É porque elas são grandes espelhos da gente. Nós somos os maiores espelhos dos nossos filhos. Eles estão vendo as nossas ações o tempo inteiro. Então, assim, não adianta a gente falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Você não pode bater na sua irmãzinha, fulaninho. Você não pode bater no coleguinha, fulaninho. Mas em casa a criança tá apanhando. E ela tá batendo lá na escola, tá batendo no irmãozinho, por quê? Porque ela tá apanhando também. É bem a cena, né? Vou até mostrar de novo. Então, assim, eu acho que é exatamente isso. Por que que ele tá batendo? Porque ele apanhou também, tá apanhando em casa. Ele não sabe responder as dificuldades que ele encontra de outra forma. É isso que ele está aprendendo. Então, aqui em casa eu tive essa experiência, né? Eu sempre falei muito pro meu filho, o Thiago, que ele precisava respeitar a irmã dele, que ele não pode bater na irmã dele, que mulher tem que ser respeitada, que mulher não se bate nem com flor, que eu tenho horror à violência contra a mulher. Então, assim, eu tenho muito medo dele acabar caindo nesse tipo de comportamento, né? Eu sei, ele é uma criança, mas eu tô falando de futuro, óbvio. Então, assim, eu sempre falei muito pra ele não fazer esse tipo de coisa com a irmã dele. E tava sendo muito frequente ela reclamar que ele tinha batido. Mãe, o maninho bateu, mãe, o maninho bateu, mãe, o maninho isso, mãe, o maninho aquilo. E eu comecei a observar que aquilo estava acontecendo, não era porque ele era uma criança violenta com as meninas. Estava acontecendo porque ele não sabia responder às situações que ele enfrentava de outra forma. Porque eu usava da violência para resolver meus problemas com ele. E essa era a forma que ele conhecia de resolver os problemas dele. Então, quando eu comecei a aplicar esse método aqui, da calma, né? As ferramentas que existem dentro desse método, eu fui vendo que nada mais era do que a resposta dele a forma de que eu tratava ele e os problemas que eu tinha com ele. Ele estava refletindo isso, né? Eu estava sendo espelho para ele. E ele estava aprendendo a lidar com os problemas dele, mas da forma que eu lidava com os problemas com ele. Então,
eu comecei a refletir. E da primeira vez que eu comecei a conversar com ele sobre aquilo, pra gente tentar achar uma solução para aquele problema, a resposta dele foi até frustrante pra mim, mas enfim. Ah, eu bato porque eu tô nervoso, eu fiquei nervoso. Tudo bem ficar nervoso. Eu fico nervosa também, mas eu tô aprendendo a me acalmar e me controlar. Vamos fazer isso junto? E hoje, quando ele tem algum problema, ele já sabe conversar, então a frequência desse tipo de acontecimento aqui em casa tá bem menor. E eu acredito muito que isso deve ao fato da minha mudança de comportamento. Então, sim, hoje eu afirmo com toda certeza: as palmadas, a violência física, a agressão não é necessário na educação dos nossos filhos. Não é necessário. Então, se você também tá afim de quebrar esses padrões, de fazer uma revolução aí na sua casa, de tratar o seu filho de forma respeitosa, porque a criança merece sim respeito. E se ela tiver respeito, você pode ter certeza que ela vai te respeitar também. Então, se você tiver afim de quebrar esses padrões, mudar o seu comportamento, né? Porque a gente sempre busca lá, né? Na barrinha do Google, como mudar o comportamento do meu filho. E não é. Para mudar o comportamento do seu filho, saiba que a ferramenta mais poderosa é a mudança do seu comportamento. Então, se você tá afim de mudar o comportamento e quebrar esses padrões antigos, porque a gente precisa, né? São muito antigos, as crianças de hoje não são mais as mesmas do passado. A educação tem mudado muito e requer uma mudança de comportamento nossa também. Então, vem comigo, acompanhe os nossos vídeos aqui do canal. Diariamente eu coloco dicas lá no Instagram ou no Facebook, maneiras que você pode tratar seu filho de forma respeitosa, de que você pode tornar a convivência dentro da sua casa mais harmoniosa, mais agradável com a família. Então, assim, fica de olho nas nossas dicas. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com quem você acha que precisa ver essa mensagem, que precisa refletir sobre a forma que tem tratado o filho, né? E eu acredito que tem muita gente que precisa dessa mensagem, então ajuda a gente a tratar de forma respeitosa todas as crianças que você conhece aí. Compartilha, dá o seu like. Ativa as notificações do canal, deixa o seu comentário aí pra mim, o que você acha, como que você faz aí na sua casa pra minar esse tipo de comportamento, se o seu filho bate, comenta aí comigo, compartilha aí comigo e até mais. Tchau!